Fala galera, seja muito bem-vindo à aula 85 do nosso curso de Dart e hoje nesse vídeo, na seção de No Safety, nós vamos falar sobre parâmetros, tá? E tudo aquilo que nós precisamos saber. Bom, no No Safety é bem interessante porque existem alguns pontos a serem implementados e são diferentes, principalmente na questão de valores default, parâmetros nomeados e também não nomeados, tá? Então, vamos mostrar um exemplo aqui para que realmente possamos explorar juntos. Imagine que você tem um método chamado permitido, né? E esse método tenha um parâmetro, então int, sei lá, vou colocar aqui somente valor inicialmente, só para a gente fazer alguns exemplos. Bom, como que nós podemos chamar esse método? Então, chamava permitido e passamos um valor, tá? Bom, esse aqui, ele está me obrigando, então esse aqui é um parâmetro obrigatório, ele está me obrigando a passar esse valor, né? Então aqui realmente, aqui a minha ideia, ela já está me ajudando aqui, falando qual é esse parâmetro, mas normalmente não é dessa forma, né? Então ele está por posição. Então na primeira posição vai estar valor, vamos supor que eu tenha outro parâmetro aqui do tipo double, sei lá, distância, e aí ele também está me obrigando, é um required, né? E ele está me obrigando a passar um novo valor ali, tá bom? Então essa é uma das formas que você vai ver métodos até construtores, né? Obrigando a serem valores passados, tá? Vamos supor que você queira que esse método aqui ele tenha valores opcionais, tá? Os dois valores ou somente um valor é opcional. Como que você faria? Bom, nós criaríamos o mesmo método e colocaria dentro de chaves, né? Olha só, né? Esse bloco aqui para facilitar. E aí começa a dar erro, tá? Por quê? Porque esse tipo aqui, ele é não nullable, tá? Isso aqui é muito importante. Ele é não nullable. Então, ele está tentando atribuir um valor null para valor, né? Também para distância. E existem algumas formas de resolver isso. Primeiro é quando nós colocamos um valor default para eles, tá? Colocamos o valor zero, né? Ó, estamos atribuindo aqui um valor zero para eles. E aí começa a compilar e eu consigo utilizar esse camarada. Percebe que agora esses parâmetros são opcionais, então eu não preciso mais inicializar o meu método com nenhum valor, tá? São opcionais. É tanto que quando você coloca o mouse em cima, automaticamente ele gera uma documentação falando os parâmetros e ali os seus valores. Mas note que sempre o primeiro parâmetro vai ser valor. Então, se você tentar colocar, sei lá, 12 e 10 aqui, por exemplo, como o exemplo que nós estávamos falando, ele sempre está falando que o primeiro parâmetro vai ser valor e o segundo vai ser distância, tá? Então isso é muito importante saber que mesmo aqui esses parâmetros opcionais, eles não são nomeados. Em nomeados a gente consegue mudar a sua posição, tá bom? Então essa é uma forma de resolver o problema lá dos parâmetros nomeados utilizando o não nullable, né? O seu tipo. Bom, qual é a outra forma de utilizar? A outra forma é quando nós colocamos também os parâmetros opcionais e mudamos, olha só, o seu tipo para nullable. Olha só que legal. Dessa forma, eu posso usar dessa forma, né, passando os seus valores, como não passando, tá? Lá dentro, quem for usar esse método, ele tem que tratar. Se ele tentar usar o valor, ele tem que verificar se esse valor é diferente de null, tá bom? Então é muito importante só relembrar esse quesito, tá? Então você vai ver bastante isso. Às vezes você não é obrigado a passar parâmetros nomeados, ou melhor, opcionais, para todos os parâmetros, às vezes só para o último aqui, tá vendo? Esse aqui acaba sendo obrigatório, tá? Porque ele não é, olha só, não é opcional. Eu tirei ele dentro, né, das chaves aqui, eu vou ter que colocar pelo menos o primeiro, né? O segundo, ele acaba atribuindo o valor null, tá bom? Eu posso também colocar o valor null, que ele vai funcionar porque ele não é, eu estou obrigando ele a passar pelo menos algum valor aqui para mim, tá bom? Isso é bem interessante saber disso. Bom, são essas formas aí que nós temos. Agora, falando sobre parâmetros nomeados, aí a gente entra num contexto bem interessante também, quando nós queremos nomear os nossos parâmetros. Então, eu vou nomear os meus parâmetros agora, tá? Que agora aqui dentro do meu código, quando eu dou um espaço, ele vai me falar assim, olha, ó, você quer passar valor ou distância? Ah, eu quero passar distância, 12,9 e vou passar aqui o valor depois, sei lá, o valor 10, tá bom?
Olha só que interessante, eu consigo realmente localizar os parâmetros, não precisa ser na ordem como foi a primeira forma, tá bom? Bom, por que está dando erro? Você também já sabe, esse é um tipo não nullable e o Analyze verificou que ele está tentando atribuir um valor nullable para ele quando eu não inicio nenhum valor. Quais as formas que nós temos? Muito simples, eu posso atribuir um valor default para ele, caso eu não passe nenhum valor no parâmetro. Então eu posso, olha só que legal, eu posso passar dessa forma, como eu não posso inicializar. Tá? Eu sei que permitido lá tem alguns valores padrão e automaticamente ele mostra para mim, olha só, inteiro, valor 0 e distância também inicia com o valor 0. Tá bom? Então essa é uma das formas que nós temos aí de fazer. Qual é a outra forma? Olha só que legal. A outra forma é quando nós também deixamos o nosso método nomeado. Bora, se eu perceber que ainda está nomeado aqui, tá? Vou colocar 19.0, né? E o valor aí, sei lá, 12, tá? Só que agora eu vou deixar ele nullable, para que realmente não seja obrigatório, olha só que legal, não seja obrigatório esse tratamento de tipo, né, de inicialização. Então, eu inicializei ele com o valor nullable, e aí, quando realmente eu quero adicionar um valor, eu passo ele numa posição bem interessante. Tá bom? Beleza? Show de bola. Bom, tem um caso aqui que é bem parecido com esse, tá? O primeiro, que você percebeu que o primeiro exemplo que nós mostramos, os parâmetros foram obrigatórios, e aí nós utilizamos bastante isso em classe, tá? Principalmente no Flutter, quando nós temos parâmetros nomeados e são obrigatórios. Então é o último caso aqui que nós vamos mostrar para vocês, que é quando eu tenho, eles são parâmetros nomeados, né? Eu pego aqui os valores, e aí eu passo aqui o required, olha só, required, mostrando que esses parâmetros são obrigatórios. Então não adianta eu tentar deixar ele vazio, que automaticamente ele gera uma documentação aqui para mim falando que o valor é obrigatório e também o parâmetro distância é obrigatório. Tá? Então mostra aqui, né, dentro dessas chaves, quais são os valores que são obrigatórios. Pode até ter outros valores que não são obrigatórios com valor default. Por exemplo, vamos colocar aqui um double, sei lá, salário, e aí ele vai colocar o salário aqui de 1.210 centavos, algo assim. Então, você percebe que o primeiro, alguns parâmetros são obrigatórios, então 12 ponto, ou melhor, tem que passar aqui a distância vai ser 12.8, vírgula, e aí o valor, vou colocar, sei lá, 120, né? O outro não foi necessário, que o último aqui já está mostrando, olha só, que já foi preenchido, mas eu posso alterar esse valor colocando o mouse em cima, é gerado uma documentação automaticamente e mostra os valores realmente são obrigatórios e o valor que foi preenchido, tá? Então, isso aqui é muito importante para que possamos, às vezes, até entender algum framework, biblioteca que nós estamos utilizando, tanto na linguagem Dart, tanto no contexto do Flutter, que realmente são métodos, propriedades obrigatórias, né, parâmetros obrigatórios para que você possa utilizar ali o seu framework, a sua lib, dentro de um contexto do Flutter também. Tá bom? Beleza? Então eu te vejo no próximo vídeo.